Bem, senhores, prezados irmãos, vamos a mais uma aula, né? Aula de número 6. Portanto, que o Eterno nos abençoe e nos conduza, hoje e sempre, para o aprendizado da palavra do Eterno, né? Graças a Deus. Então, como nós havíamos falado, hoje nós vamos abordar assim, de uma maneira bem sucinta, de forma específica, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aula de hoje, vamos falar apenas da pessoa do Pai e do Filho. E nas próximas, né, na próxima, nós vamos abordar especificamente a pessoa do Espírito Santo e dar continuidade. Não vamos falar das três pessoas por causa do horário, né? Pois bem, primeiramente a pessoa do Pai. O que nós temos é Espírito. O Pai é Espírito. Né? Ele é indizível, ele é invisível. Logo, nós não vamos vê-lo especificamente, porém, senti-lo pela sua glória, pela sua resplandecência, pela sua visitação. Na sua visitação em glória, naturalmente, nós sentimos, nós ouvimos, nós interagimos, nós o louvamos, o adoramos, até porque, pela visitação do Eterno, né, pela glória da sua visitação, nós ficamos impactados. Nós quem? Os verdadeiros adoradores. E todas as vezes que o Eterno nos visita com a sua glória, algo tremendo acontece. Seja aqui, no momento da nossa adoração, da nossa santificação, ou no porvir. Então lá nós vamos sentir o Senhor, a sua glória, a sua visitação continuamente, de forma eternal. É inexplicável, mas é real. Então, o nosso Pai, ele é Espírito. Né? E ele diz lá em João capítulo 4, verso de número 24, que o nosso Deus, ele é Espírito. O nosso Deus, ele é Espírito. Né? Pois bem, mas nós temos lá Paulo escrevendo em Colossenses capítulo 1, verso de número 15. Ok? Pois bem, então o nosso Pai, o nosso Deus, o Pai, primeiramente, falando da pessoa do Pai, ele é indizível, é invisível, é tremendo, poderoso, mas ele se faz presente pela sua glória. Nós vamos senti-lo, não vamos entender assim. É inexplicável, né? Falar de Deus é inexplicável. Nós vamos vê-lo pela glória dele, pela resplandecência dele, pela Shekinah dele, que é a visitação. Então, todo o momento de experiência de cada servo, de cada temente, de cada fiel que se permite ser servo de Deus a ponto de sentir a sua presença, algo tremendo acontece. E acontece pela palavra do Eterno. Okay? Então, o Pai, ele é também, ele transcende a tudo e a todos. Por isso que nós temos que buscar entender. Mas sabe, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o intelecto humano não alcançou, é o que Deus tem reservado para nós. Portanto, vale sim apenas aguardar um pouquinho, num pouco cheio de tempo, estaremos na glória. E tudo do nosso mestre, do nosso Pai, ele vai nos revelar coisas lindas, tremendas. E ele especificamente vai nos fazer viver das benéficias, das maravilhas que ele já tem preparado para nós. Isso posto, irmãos, ele também é transcendente. Transcende, mas como explicar isso aí? Ele atua no espaço da eternidade de forma independentemente da sua criação. Ele não precisa, ele não carece da criação, da sua criação, para fazer acontecer os seus desígnios, os seus feitos. Por isso que ele transcende a tudo e a todos. Não é mesmo? E nós temos isto, referência lá no livro do profeta Isaías, que diz que ele habita na eternidade. Olha que coisa!
Ele transcende, ele habita na eternidade. O inexplicável. Isaías 57, versos de número 15, Atos também 17, 24, enfim, né? Então, ele é o único Senhor do Senhor, único Deus, que os demais são Deus com letra minúscula, o único Senhor dos senhores que transcende. Por quê? Porque ele é o Criador, o dominador, né? É o Senhor dos senhores. Ele é o único que dá a vida a todos, né? Ele a todos dá a vida, que é inclusive o seu dom. Ele dá a respiração, ele dá todas as coisas deliberadamente. Por quê? Porque ele, o nosso Deus, ele é o Pai, o Senhor da eternidade, ou de eternidade a eternidade. Inexplicável, né? Explica a Deus, defina a Deus. O Senhor da eternidade. Salmo 90, verso número 2. O Senhor da eternidade. Que coisa linda. Salmo 90, verso 2. Sentindo a cabeça de ler aqui, né? No desejo de ler. Está aqui. Vamos lá. Depois corrijam lá também, tá? Senhor, é isso mesmo. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Olha, o que o salmista, como que ele se expressa, é salmo o salmo do fundo da alma, né? Quando Moisés escreve esse salmo, ele fala: Senhor, tu é o Senhor da eternidade, o Senhor de geração a geração. É o nosso Deus, ele transcende a tudo e a todos, entende? Mas notemos bem, né? Ele também, além de ser a pessoa do nosso Deus, do nosso Pai, ser transcendente, ele também é imanente, ou seja, ele emana, ele oriunda. O nosso Deus, ele é a essência de si mesmo, emana de si mesmo, com a sua glória, com a sua resplandecência, com a sua inexplicável visitação. Como falei, a visitação do Eterno na vida, no coração de quem assim deseja, se faz acompanhado com a sua Shekinah, que é a sua visitação, com a sua glória, com o seu poder, com milagres, muitos milagres e maravilhas, né? Mas também a pessoa do nosso Pai, né, é imanente no sentido também de nos fazer, emana sobre nós, nos fazer viver e sentir do que lhe é próprio, né? E como se não bastasse, ele deseja, o Pai deseja, ele quer aproximar-se do homem a ponto de ter uma íntima aproximação com o homem, uma íntima vivência com o homem. Deus quer que o homem se aproxima dele cada vez mais, a ponto de permitir pela aproximação que ele se agrade de cada um de nós e resida em cada um de nós. E nós podemos definir essa praticidade como sendo a salvação. Perdão, a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. A santificação é quando o homem é limitado, ele busca afastar-se do pecado, afastar-se do mundo, das coisas vistas, da concupiscência da carne, ele busca afastar-se das coisas terrenas, aproximando-se de Deus. E todo homem que busca afastando-se das suas limitações e aproximando-se de Deus, o Pai para si o toma de uma maneira ou de outra. Então, ele sustenta-se o relacionamento, o desejo do relacionamento, aproximando pela sua palavra do homem que assim desejar. João capítulo 3, 16, e tudo isso é um ato de amor, né? O que lhe é próprio. Diz que Deus amou, o Pai amou muito de tal maneira que enviou o seu Filho. Ou seja, ele quer
manter a íntima comunhão, a íntima, o relacionamento perfeito, ele sustenta isso aí. Mas também não só com o homem. Ele mantém o relacionamento, o desejo com o universo, com as estrelas, com os luminares, produto da sua palavra, né? Por ele criado. Isaías capítulo 40, verso 26, Salmo 19, verso 1, que toda plenitude é produto da sua palavra, né? Mas também a pessoa do nosso Pai, ele sustenta o seu desejo de relacionamento mediante a sua palavra. E diz lá em João capítulo 1, verso de número 1, que desde antes da fundação do mundo, na eternidade, a palavra já estava lá. Então a palavra, né, do Pai é eternidade. Mas também ele deseja o relacionamento na condição, conduzindo os seus profetas, conduzindo os seus servos. Amós capítulo 3, verso de número 5, verso de número 7. Né? Ele deseja usar os seus profetas de uma maneira ou de outra, mas sempre na condição de profeta servo. Com o crente, naturalmente, né? Hoje, com os tementes, com os servos, com o crente, ele busca esse relacionamento mediante, né, a fé do crente. Hebreus capítulo 11, né? Ele é o firme fundamento, enfim. Mas também ele busca o relacionamento pela sua perfeição. Salmos 18, versos de número 31, confira lá, por favor, 31 e 32. Logo, naturalmente, todos nós podemos perfeitamente, de forma convicta, concluir que a pessoa do nosso Pai, o Criador, é autoexistente de forma inconteste e Senhor dos senhores. É incontestável, ele é o tremendo, poderoso, inefável, inexplicável Criador, Senhor dos senhores, o Pai eterno. O dominador, o guardião, o Senhor dos senhores. E, como se não bastasse, sem limites, né? Ele é predeterminado, sem medidas pré-estabelecidas, sem esboço, né? Sem nenhum esboço pré-arquitetado. Esse é o nosso Deus. Né? Sem esquadrinhamento no seu entendimento. Esse é o nosso Pai eterno. É o Pai querido. Então, nós, por mais, eu entendo que qualquer homem, por mais que busque pegar termos para buscar entender Deus, né? nós apenas sentimos pela grandeza da sua palavra, pelo seu manifestar, pelo seu agir, pela sua visitação, nós sentimos. Infelizmente, diz o nécio, em Salmos, né? Diz o nécio, ou seja, o descabido, o louco, o débil, em seu coração não há Deus. Então defina aí a grandeza dele. Mas nós o adoramos, nós o reconhecemos, nós nos prostramos diante dele pela beleza da sua santidade, pelo seu agir, pelo que ele é. Nós o reconhecemos pelo que ele é. E ele é o Senhor dos senhores. Que coisa linda, não é isso? Por esse motivo, queridos, inclusive, é que nós o adoramos, nós nos colocamos diante dele. Ou seja, na beleza da sua santidade. Portanto, a ele, somente a ele, nós ofertamos o excelente, o melhor. Por quê? Somente ele é digno de todo reconhecimento, de toda glória. Por isso eu entendo que todas as vezes que o servo buscar se aproximar com o Senhor em oração, primeiro temos que reconhecer a sua grandeza, adorá-lo pela beleza da sua santidade, nos prostrar somente para nos colocar diante dele na condição de servo, e servo adorador ou verdadeiro adorador. Agora, verdadeiros adoradores, né? Agora, imaginemos
a sua resplandecente glória, seus efeitos, o seu poderio, cujo trono do nosso Deus, naturalmente, tem por. Olha, vê se tem como a gente. Como que nós temos que adorá-lo na beleza da sua santidade sempre, sempre. A Bíblia diz que o trono do Senhor tem por estabelecimento os céus. E o seu pleno governo e domínio está sobre tudo e todos. Quando o salmista escreve esta mensagem, naturalmente inspirado pelo Espírito Santo, ele estava cheio de unção, como sempre todos os escritores escreveram o cano sagrado. Né? Salmo 103, verso de número 19 e 20. Imaginemos ainda, né? A pessoa do nosso Pai que mede com o seu próprio punho. Olha que coisa. Procure imaginar, procure entender Deus. Ou melhor, vamos procurá-lo, adorá-lo cada vez mais pela grandeza da pessoa do nosso Pai. Um Senhor que mede com o seu próprio punho as águas. E diz a Bíblia ainda que toma as medidas dos céus com seus palmos. Ele tem todo o domínio dos seus feitos. Que Deus tremendo! É o nosso Deus. Né? E pesa os montes, os outeiros, com balança de precisão. Não foge um milésimo de peso, não foge. Nada nem ninguém foge do seu controle. Profeta Isaías, capítulo 40, verso de número 12. E mais, como se não bastasse, esse é o nosso Deus, que chama cada uma das estrelas pelo seu respectivo nome. Salmos 147, verso de número 1, 2, 3 e 4. 3 e 4. Que coisa linda! Aliás, está aqui a resposta de uma pergunta anterior dos seus exércitos. Né? Está aí a resposta, verifique mais ainda. Olha como que é lindo o nosso Deus. Inexplicável, insondável, invisível. Falar isso é muito bom porque está na palavra, mas o gostoso, o delicioso com relação à palavra é quando nós vamos procurar entender a grandeza de Deus, nos colocando assim, buscando filosofar, busca do conhecimento, busca da intimidade, busca da aproximação, busca da santificação com o Senhor. Porque ali o Senhor vai nos enchendo da sua glória e nos faz o quê? Nos faz aptos para sermos amplamente abençoados por Ele. Né? Existe, como foi dito, né, aquele que nega a grandeza do eterno. Se fala a memória de Salmo 53, né? Esse está perdido. Mas louvado seja o nosso Pai, que nós o adoramos na beleza da sua santidade. Agora, vem aqui à mente somente para refletirmos, para analisarmos, um momento para reflexão. Então vejamos, a pessoa do nosso Pai eterno, ele naturalmente, né? Ele é benigno, ele é generoso, amoroso, é misericordioso, enfim. Agora precisamos entender ainda, né, que na mesma proporção que o nosso Deus é misericórdia, bondoso, amoroso, o Senhor da misericórdia, né, na mesma proporção, ele é juízo e é justiça. E detalhe, desta ninguém é ninguém, nem nada, escapa. Ninguém se esconde, ninguém se escamufla, ninguém é nada nem ninguém. Por quê? Porque Ele é o Senhor, o nosso Pai, o Criador. Então, diante do Criador, ninguém escapa. Né? É a grandeza do nosso Deus. Vamos adiantar. Falamos da pessoa do nosso Pai, de forma bem sucinta, né? É sempre assim, é uma introdução. Agora vamos adentrar na pessoa do Filho, né? Que, Senhor, nos conduza, Senhor. Pessoa do Filho. Pois bem, precisamos
entender a pessoa do Filho, né? Primeiro nome Jesus, né? Esse termo, Jesus, origina do hebraico Yeshua. O Yeshua, não vou entrar no mérito agora não, tá? Yeshua, que sugere naturalmente, ou direciona, né? Ou representa o entendimento. Yeshua, que quer dizer, vamos dizer melhor, né? Deus salva, né? É um nome, vamos dizer assim, humano dado ao menino, a Maria, pelos anjos, lembra? Né? Ainda virgem, pelo anjo, foi lá e deu, Lucas capítulo 1, verso 31, mas também Mateus. Ah, meu Deus, está até aberto aqui. Está meditando hoje, um pouco antes. Capítulo 1 também de Mateus. Olha que coisa linda, é importante. Capítulo 1, verso de número 18, com relação ao nascimento de Jesus Cristo. Diz que Maria estava comprometida, diz o termo aqui, desposada. Desposada quer dizer noiva, comprometida com José. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Não teve, ela era literalmente novidade, mocinha, diante do Senhor, em pureza, e o Senhor olhou para ela, o pai olhou para ela e achou graça. E diz que José, né, era um homem justo, o termo, era justo e era sensato. Como ele toma conhecimento e não quis inflamar Maria, o que ele faz? Ele protegeu, preservou a pessoa da sua noiva. Agora, logo ali, o Espírito Santo de Deus trabalha. O Espírito Santo de Deus, ninguém perde para Deus, é fato. E diz o termo que o Espírito Santo, assim como apareceu com Maria, agora aparece a José e fala: José, fica tranquilo, Maria está grávida. Né? Mas fica tranquilo, fique em paz, não tema receber Maria. Agora ele vai aqui, direciona a tua mulher. Ora, José tinha tido algum contato físico com ela, sexual? Não. Por que não? Isso é literal, porque está escrito. Né? Não tema, mas é a tua mulher. Porque Deus já tinha planejado tudo. Aonde? Desde antes da fundação nos pais da eternidade. E diz, não tema não, olha, acolha a sua mulher. Eis que a virgem, agora, lá ele fala que Maria era a mulher dele, ou seja, concedeu o casamento, abençoou o casamento, conduziu o casamento. E agora diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel tal. E José, despertando do seu sono, foi aquela visão que ele teve, como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu a sua mulher. Por quê? Primeiramente, ele teve a fala de Maria, depois ele teve a confirmação. Inclusive, Isaías capítulo 7, verso de número 14. Deus confirmou. E a partir dali José obedece e toda a trajetória nós sabemos. Mas o fato é que o nome de Cristo, do Senhor Jesus, de Jesus, foi dado pelo próprio Deus, através da condução dos anjos, a pessoa da moça, e depois confirmado a José. Ok? Isso porque Deus é tremendo. Agora, quando nós pegamos esse termo, Yeshua, e jogando, transliterando, né, jogando lá para o hebraico, nós vamos encontrar um nome, não do menino assim especificamente, porque é Jesus, Yeshua, mas agora Cristo, como nós sabemos, que é Christos, ou Christos no grego, que é o nome da sua função. O termo teológico, naturalmente, significa o Messias, o ungido, enfim, trata-se naturalmente da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, naturalmente, por esse fato inclusive, o Senhor Jesus Cristo,
ele usufrui da mesma natureza do Pai e do Espírito Santo. Ou seja, a natureza das três pessoas da Santíssima Trindade é a mesma natureza, os mesmos atributos, entendem? E ele compartilha dos mesmos, o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Messias, ele naturalmente ele compartilha dos mesmos atributos divinos. Quais? Lembra que eu falei na aula de número 5? Essa era a aula de número 6, né? Na aula de número 5, dos atributos comunicáveis e os não comunicáveis. Então, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, tanto ele se faz autoexistente pela eternidade, pela onisciência, onipotência, onipresença, assim como dos seus atributos comunicáveis aos homens e por aí se vai. Mas com um detalhe, né? Em sua vida, mas também no seu ministério terreno, sempre foi homem e nunca deixou de ser Deus. Em plena obediência ao Pai. O Filho amado, né? Ele encarnou, não vamos entrar nesse mérito agora, né? Mas ele sempre foi homem, enquanto aqui, no ministério terreno, sempre foi homem e nunca deixou de ser Deus. O Deus eterno. Sempre Deus, atuando como homem em favor da sua plena deliberação, do seu pleno desejo. Em função, é importante também que os irmãos meditem e ouçam, em função do seu desejo, da sua autodeliberação, não é verdade? 100% homem, 100% Deus, agindo de uma forma ou de outra, em função, como eu falei, da sua conveniência para a necessidade do momento. 100% homem. Quando ele agiu 100% homem, porém, nunca deixando de ser Deus. Quando 100% homem, quando ele foi tentado, quando teve fome, teve sede, quando Jesus chorou, teve sono, esteve cansado, ficou triste, orou humanamente falando ao Pai, enfim. Enquanto 100% é Jesus Cristo, e é de bom se falar isso, né? Vivendo ali 100% de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, 100% homem, ele venceu Satanás. Venceu Satanás e seus anjos. E, consequentemente, nos capacitou, pelo poder do seu nome, da sua palavra, a vencê-lo de igual forma. De igual forma. Na primeira missiva de João, verso de número 2, capítulo 2, verso de número 14, o apóstolo João, escrevendo sobre o tema, ele diz, jovens, servo, lá ele fala jovem, né, mancebo, servo, ouvinte do meu amado Samuel, está me ouvindo, me vendo aí, enfim, olha, vocês são fortes. Você já venceu o maligno. Já venceste o maligno. Então nós vencemos o maligno. Já vencemos, sim, mediante a autoridade do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Mediante o poder da palavra. Então o adversário nós temos que combatê-lo, não é com armamento de última geração, mas pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus. Poder da palavra. Jesus Cristo, enquanto ainda, né, enquanto 100% homem, é bom que se fala isso. Mesmo sendo 100% homem, ele se autodeliberava, ok? Para podermos entender em que situação do texto, com o seu contexto, ele está atuando ali. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, 100% homem, ele tinha inimigos. Inimigo, Satanás, enquanto 100% homem, é um entendimento de muitos teólogos, e eu acompanho esse entendimento, até pela plena convicção. Ele, enquanto homem, tinha inimigo que era Satanás. Agora, enquanto eterno, enquanto Deus, pela sua grandeza, ele nunca teve, nunca terá inimigos. Porque Deus não tem inimigo. Vamos procurar entender um pouquinho mais, né?
em termos, né, o vocabulário, né, naturalmente, diabo, é o que está lá, o adversário enganador, sugere, significa inimigo, né? E até mesmo um adversário oposto, e também sugere Satanás, né? que é a oposição da verdade. Né? Agora, interessante, esse termo Satanás, ele vem oriunda do hebraico Satã, que quer dizer exatamente inimigo. Agora que nós vamos começar a entender, eu quero me fazer bem entendido com os irmãos. Né? Por uma questão teológica, mas também por analogia, o termo não tem inimigos, o nosso Deus não tem inimigos, até porque se o nosso Pai, o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, 100% Deus, tivesse inimigo, o que nós aqui estaríamos concluindo? Né? Que, considerando que inimigo significa Satã, logo, desta forma, o eterno seria o Satã ou o inimigo do próprio adversário. Entende? Por isso que o eterno não tem um inimigo. Porque o inimigo significa Satã, Satanás significa no hebraico Satã. Se Deus, o eterno, tivesse inimigo, ele seria o inimigo do próprio adversário, do diabo. E ele não tem inimigo por quê? Pela sua glória, pela sua resplandecência. Nosso Deus não tem inimigos. Então, o que nós entendemos ainda? Que Satanás, sim, o adversário, o enganador, ele se fez inimigo do homem por vários fatores. Vamos falar só do homem, cada um de nós. Né? Porque quando Cristo estava 100% homem e, vez por outra, agia em função da sua conveniência 100% Deus, mesmo assim Satanás buscou tentá-lo. E o que Cristo faz? 100% homem sendo tentado. Usa da palavra. Está escrito, Satanás. Não só de pão. Está escrito, Satanás, não tentarás. Ele faz uso da palavra. Porque o poder está na palavra. E Satanás agora se faz, por vários motivos, inimigo de cada um de nós, por vários fatores. Também é fato. Por quê? Então vejamos, tentar aqui tratar de alguns 4 ou 5 tópicos, né? Ver se, primeiramente, é garantida ao homem, na pessoa de Jesus Cristo, a salvação eterna. Satanás, não. Ele é irreconciliável. Por uma questão de justiça, ele já está predeterminado. Então, ao homem que aceitar Jesus Cristo, confessar o seu nome, buscar ser fiel, lhe é garantida a salvação eterna. Mesmo tendo pecado, Cristo perdoa o pecado do homem, cujo coração quebrantado. Por uma questão de justiça, Satanás já está sentenciado. 2, o homem, né, que busca a santificação tem em si, e é fato, eu falei isso no início, né, a semelhança do eterno, a marca do Cordeiro, a marca de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo, que naturalmente são as características do Senhor Jesus Cristo. Satanás não. E quais são as características de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo? Gálatas 5:22. Porque o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fruto do Espírito, característica de Cristo, que reflete na nossa vida. Satanás não. Olha a fúria dele. O homem goza assim das prerrogativas do livre-arbítrio. Né? Nesse momento, Satanás não. Por uma questão de justiça. Que poderíamos mais falar? O homem, por exemplo, pela sua escolha, tem a garantia do céu, aceitando Jesus Cristo. Satanás não e não. Né? O que nós temos aí? A palavra de Deus se cumprindo em justiça. O homem, naturalmente, ainda não foi julgado pelas suas obras. Agora, Satanás, por uma questão de justiça, já está julgado e predeterminado. Por uma questão de justiça e juízo
ainda acontecerá todo o rito, mas ele já está encaminhado e ele sabe perfeitamente desse fato. Agora, irmãos, enquanto 100% Deus, quando ele atuava, quando ele curou, nós falamos a atuação de Cristo, né? Do Senhor atuando 100% o quê? Homem, né? E eu dei uma ênfase ali que ele venceu Satanás usando a sua glória, mas 100% homem. Aí ele usa da palavra, ok? Dele, né? Enfim, e assim devemos também, porque o adversário já está vencido. Né? Antes de falar de 100% Deus, é bom que se fala que Satanás, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, seus atributos, onipresente, onipotente, tal, enfim. Satanás não tem nenhum poder. Satanás não é um ser que pode nada. Aliás, ele não pode deliberar nada, porque tudo por uma questão de justiça já está deliberado com relação a Satanás e seus anjos, ok? E cabe uma pergunta. Por que, pastor Samuel, no seu entendimento, tantas malignidades, tantas coisas absurdas feitas? Porque Satanás é um ser ilegal. Por isso que ele não tem nenhuma legalidade em si. Ele abriu mão pela sua rebelião. Olha o perigo do homem, seja de quem for, contrariar a autoridade do Eterno. Olha, então ele contrariou e ele foi expulso do céu. E o próprio Cristo, lá no livro de Lucas, diz que eu via, não é isso que diz lá? Satanás cair como um raio. Né? Então ele foi expurgado, expulso. E onde ele está? Ao derredor da terra, né? Sabemos. Ok. Então Satanás, por que ele realiza? Porque o homem dá a ele algo que pertence ao homem. Passa para ele o quê? A legalidade. Por uma questão de justiça, Deus permite, vontade permissiva. Ele atua com malignidade, seja onde for, porque o homem abre brecha para ele. A gente usa esse termo, né? Abre brecha da legalidade, exatamente aí. Quando o homem não valoriza o que lhe foi dado de fato e de direito, não valoriza, que é o quê? A autoridade, e passa para o adversário. O quê? A brecha, a legalidade, servindo, adorando, ou colocando diante do adversário, que é o enganador, tudo que caberia ao homem para o agrado de Deus. Então, Satanás não pode nada. Satanás não cria nada por si só. Aliás, só tem uma coisa que a Bíblia diz que Satanás cria, né? Ele gera, que é a mentira. Ele é o pai da mentira, o pai gera, o genitor, né? O pai gera, vamos dizer assim, a mentira. É por isso que toda vez que você deparar com algum mentiroso, ou o promotor da mentira, aquele que mente, pode ver que ele tem um pacto com Satanás ali bem juntinho dele. Se você, meu ouvinte, sem politizar a coisa, deparou com alguém que mente, não dê apoio nem a ele, nem aos seus agregados, sem politizar. Todo mundo já sabe, a intenção aqui, o escopo aqui é outro. Mas, em prol da glória de Deus, apoiou o mentiroso, se agregou ao mentiroso, não é servo de Deus. Pode até ser pastor, líder, padre, líder cristão, pode ser o que for. Ou qualquer um se diz cristão, católico ou evangélico, se diz cristão, deu apoio ao mentiroso, que é o servo da mentira, o adversário, ou deu apoio a alguém agregado a ele, está servindo a Satanás e está indo para o inferno. Essa é a palavra da verdade. Que Deus tenha misericórdia de todos as chamadas lideranças cristãs, evangélicas ou não, que estão dando apoio ao chamado lá mentiroso, aliás, por ele mesmo autodenominado, ele mesmo diz, o mentiroso e aquele que ele serve, bem como todos os seus agregados. Deu apoio àquele segmento da mentira, que tem apoio com o mentiroso, ninguém foge, irmãos. Da justiça do Eterno ninguém foge, ninguém é ninguém, seja quem for. Não tem pecadinho nem pecadão, crentinho nem crentão, não.
Deus usa com o cetro de comando dele. Ponto. E o cetro da eternidade, ninguém nunca tirará ou tira da mão de Deus, porque a glória dele não dá a ninguém. Então é de muita importância entendermos isso daí. Apoiou a mentira, apoiou o mentiroso, apoiou quem apoia a mentira, apoiou quem apoia o servo da mentira do inferno, apoiou Lúcifer, apoiou o inferno, não tem pacto com a Santíssima Trindade. Ainda que diga, eu sou isso, ainda tem a carteirinha. Eu sou dono eu sou a quarta pessoa, todo mundo tem que beijar minha mão, tem que me render. Olha, ninguém foge do juízo de Deus, fugirá. Nem a partir de mim, ninguém. Ok? Então isso foi 100% Cristo, 100% vivendo, 100% homem, sintetizando, porque do horário falta aí 3 minutinhos. Por isso o irmão sentiram que eu dei uma corridinha. E eu não me habilitei hoje a falar do Espírito Santo. Depois eu logo trago outra mensagem, né, da pessoa do Senhor Divino Espírito Santo. Enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo, 100% Deus, ele vivia sempre com a sua palavra. Em que situação? Pelo poder que dele, poder de Deus, segunda pessoa, Jesus Cristo, poder da eternidade. Quando ele curou, quando ele livrou, quando ele transformou, quando ele libertou, quando ele salvou, quando ele fez as maravilhas que a própria Bíblia diz que nós tivéssemos de falar alguma coisa aqui, nós não teríamos condição de enumerar as obras, os feitos do nosso Senhor. Por quê? Porque ele é tremendo. Então, ele trabalha com a sua glória, né? Fazendo um simples uso das suas prerrogativas, dos seus atributos, e quando sempre atuou de forma divina. Né? É por isso que ele sempre buscava que nos revelar a sua palavra. Deixa eu ver onde que está aqui. Que ele tem muitas coisas para nos revelar. Eu já falei sobre isso com os irmãos. Está aqui. João, para terminarmos. João, capítulo 14. Perdão. Livro do Evangelista João, capítulo 16, verso de número 12. Tudo que Deus planejou, o Pai planejou nos revelar lá no Éden, né? Nós haveremos de receber o quê? Essa revelação na pessoa de Cristo. Ok? Na pessoa da palavra. Então, e porque nós ainda não nos foi revelado tudo hoje, nesse espaço físico que nós estamos. E diz a palavra, ainda, o Pai falando conosco na pessoa da palavra de Jesus Cristo. Aliás, é o próprio Jesus Cristo tratando isso aí com seus discípulos. Ainda tenho muito a vos dizer. Aí foi tratando cada um dos seus discípulos. Aí chegou Samuel e cada um do meu amado ouvinte e assistente. Ainda tem muito a dizer para você. Aí citou o seu nome. Mas vós, cada um de nós, não podeis suportar agora. O que dá a entender? Que lá no porvir nós devemos de suportar a grandeza do Eterno, o que ele revelou para nós, a revelação, o discernimento amplo da sua palavra. Agora, para terminarmos aqui, eu vou adiantar rapidinho, que falta 2 minutinhos. Eu não gostaria de avançar muito. Nós falamos na pessoa do Pai, e eu vou voltar a falar esse assunto lá em Cristo. Na pessoa do Pai, nós vamos vê-lo? Não. Com essa visão, não. Porque ele é Espírito. E nós vamos vê-lo pela nossa fé, pela nossa convicção, em função da grandiosidade inexplicável e mensurável da sua visitação, da sua presença, da sua glória, da sua formosura. Então, nós vamos estar em pleno sistema ali de pura obediência, em adoração, em temor e tremor diante da grandeza do nosso Pai. E a pessoa do Espírito Santo, perdão, o Espírito Santo deixa para lá, para a próxima aula número 7. E a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Se nós não vamos vê-lo, o Pai, a pessoa do Pai, nós vamos tocá-lo. Vamos tocá-lo no Pai? Não, porque ele é Espírito. Né? E a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós vamos tocá-lo, nós vamos vê-lo, nós vamos conversar com ele. O que o irmão entende, o irmão conclui. Agora, o que
que a Bíblia diz? A Bíblia diz, lembra aquela visão lá de João? Eu vou repetir isso aí na próxima aula. João, quando contempla naquela visão, ele foi tomado, contemplou o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo se apresenta a ele: João, fica calmo, sou eu. Aqui, ó. Assim como eu sou, vós sereis também. Cristo estava no corpo ressurreto, corpo de glória. E nós teremos também, nós vamos ressuscitar também. Perdão, teremos um corpo de glória. Assim como o corpo de Cristo, ele fala: assim como eu sou, estou, assim como eu sou, vós sereis também. Falou com João, direcionou a todos. A todos quem? Toda a humanidade? Não. A todos que aceitarem o Senhor Jesus Cristo, confessar o seu nome e buscar ser fiel. E ali garantido a salvação eterna. Então, a salvação, o gozo celestial é para quem deseja ver Cristo face a face. Então, nós vamos ver o Senhor face a face. Lembra aquela passagem quando Cristo ressuscitou, foi ver os discípulos? Tomé, toma aqui na minha mão, Tomé. Tem alguma coisa para a refeição aí? Ele traz os seus discípulos, a sua igreja, vamos dizer assim, para si. Então, nós não vamos ter a boda do Cordeiro. Nós vamos ver o Senhor face a face. Assim como mulher, nós seremos também. Termina aqui por causa do horário. Fala mais perto. O irmão, meu amado ouvinte, servo de Deus Altíssimo. Imagine o prazer, a glória de cada um de nós. Eu estou me enquadrando aqui também. Está vendo a cabeça assim, o coração abre. Eu ia fazer várias referências, eu queria correr um pouco mais por causa do horário. Mas imagine, o irmão, cada um de nós contemplando o Senhor face a face, olhando, contemplando a doçura, a beleza da santidade do nosso Pai na pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo, olhando, contemplando o fundo dos olhos do nosso Mestre, assim, face a face. O meu entendimento, a minha fé, a minha plena convicção que nós experimentaremos dessa delícia. O que Deus tem preparado para nós. Imagina a rua de ouro e cristal. Que lugar de delícia, de pleno gozo que Deus reservou para nós. O Senhor falando: servo bom, servo fiel. Olha o trato que Ele vai ter conosco. Por que isso? Porque está escrito. Vamos parar por aqui, por causa do horário. Que Deus nos abençoe, nos conduza hoje e sempre. Que a graça de Deus esteja em nós, por nós. Sentiu no coração? Passe para irmãos. Daqui a 3 ou 4 aulas, 2 ou 3, sei lá. Enfim, nós estaremos terminando para não enfadar os irmãos. Mas eu creio que esteja proveitoso. Mas me ajude em oração. Tá ok? E eu estarei orando pelos irmãos também. Mas concluindo aí com 7, 8 aulas, vamos ver, né? Eu entendo que a nossa fé ficou mais acrescida, valorizada e fortalecida no Senhor. Até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e sempre. Deus nos conduza.